Quando eu tava na faculdade de cinema, vi uma matéria extremamente temida: estética. A professora era um anjo, mas fazer uma prova sobre Kant no auge dos seus 19 anos é bastante intimidador. Acontece que a avaliação também era um pouco confusa, era dividida em grupo e dividida em duas etapas. Na primeira, cada um do grupo tinha que ter 2 experiências estéticas e na segunda, rolava um seminário. Minhas experiências foram uma exposição de arte no CCBB e uma peça de teatro no Sesc. Nada demais, mas o suficiente para garantir os meus pontos. Acontece que um menino do meu grupo era uma incógnita para nós. Ele tinha vindo de outro curso, rádio e TV na parte da manhã, e encaixado na nossa turma por obra do acaso. Ninguém sabia nada sobre ele. Pois bem, chegando na hora de contar nota pro nosso grupo, na matéria em que cada décimo contava, ele não tinha feito 2 experiências, ele tinha feito apenas uma. E essa uma era Shrek, o musical, na praça de alimentação do Shopping Morumbi. Na época foi desesperador, mas hoje eu digo com tranquilidade que deve ter sido melhor que a peça inteiramente em holandês que eu vi no Sesc. E também digo com tranquilidade que o making of de Shrek, o filme, foi um caos. Pera aí, antes da gente continuar, sabia que dá pra você receber material extra de todos os episódios na palma da sua mão? É só assinar o Apoia-se, apoia.se/Gugão Show. Lá você vai encontrar um texto com tudo que ficou de fora em cada programa, além de recomendações de livros, vídeos, podcasts e muito mais. É super legal. E ainda tem brindes de patos, camisetas, newsletter, podcast exclusivo pra você. O link tá aqui na descrição. Mas agora, de volta pro episódio. Pra entender porque o Shrek é um show de horrores que deu certo, a gente precisa voltar pros anos 80 e 90. O braço direito do estúdio Disney na época era um cara chamado Jeffrey Katzenberg. O currículo dele? Só Pequena Sereia, Aladdin, A Bela e a Fera e o Rei Leão. Basicamente, ele resgatou a Disney do fracasso criativo de 15 anos. Katzenberg esperava ser promovido a presidente do estúdio, mas o CEO Michael Eisner não só negou a promoção, como demitiu de forma humilhante, sem nem falar com ele, através de um comunicado pra imprensa e apagando Katzenberg da história do estúdio. Lembra disso quando lê no LinkedIn sobre vestir a camisa. Eisner também tinha uma obsessão com a altura do menino Kat, apenas 1,65, enquanto ele tinha 1,91. Na época do desligamento do pai da Pequena Sereia, o CEO Eisner disse: "Um camundongo de 1,80, o Mickey, não precisa de número 2. Além de terem vazado documentos onde Eisner usava a expressão "eu odeio aquele anãozinho" quase toda vez que ia falar sobre o subordinado, o que parece um desvio Léo Dias sem importância da história, mas tem um motivo pelo qual eu tô te contando isso. Aguarde. A resposta de Katzenberg para tudo isso foi bem pragmática. Ele processou a Disney, ganhou uma fortuna de 280 milhões de dólares em um acordo e, com esse ódio no coração e dinheiro no bolso, fundou a DreamWorks. A missão dele era clara: criar um estúdio que fosse o anti-Disney. O desenvolvimento de Shrek começou em 1995, logo após a fundação do estúdio, mas o que pouca gente sabe é que o projeto era considerado o patinho feio da casa. Naquela época, a DreamWorks estava apostando todas as suas fichas em O Príncipe do Egito, que é bem maneiro também, e que deveria ser o épico definitivo para bater de frente com as animações clássicas. Shrek era visto como um projeto experimental e de baixo prestígio. Dentro do estúdio existia uma piada interna que, olhando hoje, é bem irônica. Se um animador falhasse ou não entregasse um trabalho de elite no grandioso e eterno O Príncipe do Egito, ele era Shreked, em português, com o perdão da palavra, xerecado. Ou seja, mandado pro Gulag do Shrek. Trabalhar no filme do ogro era literalmente uma punição administrativa para quem não era bom o suficiente para animação bíblica. Aliás, o nome Shrek vem do Yiddish, medo, e o rosto dele dizem que foi inspirado no lutador Maurice Tillet, dos anos 40, um gigante com uma vida muito trágica que morreu cedo, mas renasceu como ícone pop. E o livro que inspira o filme é bem hardcore, mas não tem como pôr imagens nesse programa de áudio. Mas tem todas essas imagens no Apoia-se, tá? Incluindo os primeiros vídeos do Shrek. Era um negócio bem diferente, e o link tá na descrição. O roteiro também era um caos. O Shrek original deveria ter sido dublado pelo Chris Farley, a estrela do Saturday Night Live, aquele programa de sketches dos States. Ele já tinha gravado quase todos os diálogos do filme, e o Shrek do Farley era diferente. Era um ogro adolescente, mais doce, que queria ser um cavaleiro. Quando Farley morreu de overdose em 1997, a produção parou por um ano. Eles tentaram encontrar um substituto
garoto que imitasse a voz dele, mas perceberam que o coração daquele filme tinha ido embora. Foi aí que chamaram Mike Myers, que você conhece pelo Austin Powers. Yeah, baby! Uma curiosidade macabra é que no Brasil quem dublou foi o Bussunda. Não procure porque ele se chama Bussunda. Enfim, infelizmente, antes do terceiro filme, ele morreu também. Voltando pra gringa, Myers mudou tudo. Ele exigiu que o roteiro fosse reescrito para se adequar ao seu estilo de comédia. Até aí, tudo bem, mas o verdadeiro desastre financeiro aconteceu quando o filme já estava quase pronto. Myers assistiu a um corte de maneira muito razoável e disse: "Acho que Shrek precisa de um sotaque escocês para contrastar com a nobreza inglesa dos contos de fada, porque trabalhar com ator é um pesadelo." Ele convenceu Katzenberg a deixá-lo regravar tudo. O problema, a animação labial e as expressões faciais já estavam finalizadas. Refazer as cenas para encaixar o novo sotaque custou cerca de 5 milhões de dólares extras e jogou meses de trabalho de animação no lixo. Para um estúdio que ainda estava tentando sair do chão, era um risco bem maluco. E se você acha que o visual foi fácil, o livro oficial de produção Shrek From the Swamp to the Screen, do pântano pra tela, revela que a tecnologia da época quase não deu conta. Nossa, onde será que tem esse material extra a preços módicos? Apoia-se. O fogo, o leite sendo derramado e principalmente a lama foram pesadelos técnicos. Afinal, lama tem um potencial enorme pra parecer que o Shrek tava se banhando em merda. É literalmente isso. Mas a pele humana era o maior medo. A primeira versão da Princesa Fiona foi um desastre total nos testes de audiência. Os animadores tentaram deixá-la tão realista que ela caiu direto no Vale da Estranheza. As crianças que viram os primeiros testes choravam de medo. Não do Shrek, mas sim porque a Fiona parecia um cadáver humano processado digitalmente. Eles tiveram que cartoonizar a princesa às pressas para torná-la aceitável aos nossos olhos. A trilha sonora também foi um acidente. A música All Star do Smash Mouth era apenas uma temp track, uma música temporária que os editores usam só para marcar o ritmo antes de uma trilha original ser composta. Mas o Katzenberg gostou tanto que insistiu em mantê-la. A banda inicialmente recusou, achando que associar sua música a um desenho de ogro acabaria com a credibilidade deles na cena rock, traiu o movimento punk, ou o movimento ska no caso. Até o design do vilão, o Lord Farquaad, foi uma facada nas costas do Michael Eisner. Eu falei pra você guardar aquela informação. Farquaad é autoritário, mau e tem características físicas que muitos na indústria na época identificaram como um aceno pro ex-chefe do Katzenberg, que era um homem fisicamente alto, mas ainda assim um homem pequeno. E o reino de Duloc é a crítica definitiva, um lugar onde o entretenimento é mecanizado, as pessoas são forçadas a sorrir e tudo é limpo demais para ser real. É a Disneylândia vista pelo prisma de um ex-funcionário amargurado, que inegavelmente teve a sua vingança. Em 2001, Shrek foi pro Festival de Cannes, algo impensável para uma animação comercial, e foi aplaudido de pé. O filme, que nasceu como um castigo para animadores ruins, acabou vencendo o primeiro Oscar de melhor animação da história, batendo a própria Disney e a Pixar em uma categoria que foi criada possivelmente para impedir que Shrek ganhasse melhor filme. Porque, sendo honesto, é uma obra-prima. Infelizmente, a professora de Lamar não enxergou dessa maneira, ou talvez seja a influência da praça de alimentação do Shopping Morumbi. De qualquer maneira, meu grupo teve que tirar um 7 no seminário sobre Kant para passar em estética. Esse podcast foi produzido totalmente pela Dois Patinhos, e sendo assim, por mim, Gustavo Belchansky, o Gugão Show. E se você gostou desse episódio, eu sei que você gostou porque é bom demais. Avalie com 5 estrelas, siga o programa e nos vemos no próximo episódio.